Vamos meditar uma porção da palavra de Deus, Salmos de número 8, o versículo 4 e 5. Para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus nesta noite. Salmos número 8, versículos 4 e 5. Diz-nos assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Nós queremos meditar um pouquinho nesta noite com os irmãos sobre um pensamento, sobre uma linha de pensamento a respeito do valor do ser humano em Deus. O valor desse ser chamado humano ou humanidade em Deus. Eu gostaria que você me acompanhasse nesta noite, nesse pensamento bíblico a respeito. A Bíblia, irmãos, nós todos temos ela como a regra de conduta. Embora que muitos não tenham a sua vida regrada pela Bíblia, mas ela é a regra deixada por Deus para conduzir a vida do ser humano. Essa é a grande verdade. Todo aquele que tem a sua vida regrada pela Bíblia, pela palavra de Deus, certamente ele consegue acertar os seus passos e vai bem. Esta é a realidade. Infelizmente, a grande maioria não toma esse posicionamento e acabam criando seus próprios caminhos, e em criar os seus próprios caminhos, tomam rumos muitas vezes errados, desejos do seu coração os levam para algumas veredas que os afastam de Deus. Mas a grande verdade é que Deus tem o seu caminho, e o caminho de Deus Ele coloca diante de nós, de tempo em tempo, mesmo que o homem crie o seu caminho, Deus, de tempo em tempo, ele vai lá e mostra o caminho dele para o homem, para que o homem decida. Eu agora quero caminhar nos caminhos do Senhor. Quando ele faz essa decisão é a decisão mais acertada que um ser humano pode fazer. Mas eu gostaria de falar com os irmãos aqui a respeito deste salmo. Mesmo que as veredas humanas, elas possam levar o homem a ser diminuído do que ele realmente é para Deus, Deus, o Senhor, que é, na verdade, o dono do ser humano, ele sempre acha uma maneira de buscar, de achar o homem e colocar o homem na posição que ele deseja, que ele almeja, que ele criou o homem. Essa é a realidade. Por mais que o homem seja pequeno, o Senhor Deus, ele procura sempre a colocar o homem em um patamar mais elevado, e por que não dizer o patamar que Deus o criou. E quando nós pensamos na criação do homem, nós logo pensamos no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 27, quando Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E os irmãos sabem que eu fico fazendo quadros
imaginários da criação do ser humano, porque a Bíblia diz que ele criou o homem do pó, e soprou no homem o fôlego de vida. E eu acho muito interessante isso, porque, irmãos, Deus cria o jardim, Deus faz o jardim lá, cria o homem, e criou com as suas próprias mãos a sua imagem e semelhança. E eu fico imaginando, isso a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Deus, depois de ter criado aquele boneco de barro, a sua imagem e semelhança, Deus então toma a decisão de colocar naquele boneco virtude que é dele, própria dele, que é vida. E aí Deus, no seu infinito poder, ele sopra no homem e o homem se torna alma vivente. Que lindo, né? Quando a gente começa a imaginar a história do ser humano, essa imagem que Deus formou com as suas próprias mãos, Ele amou e achou muito bom. Imagine só alguém que pudesse o representar, irmãos, de todas as formas, tanto em imagem como em caráter. Imagine, isso aí é a alegria de Deus, a alegria da sua obra. Eu fico imaginando quando um cantor consegue cantar uma música bem, ele se alegra. Quando ele consegue alcançar as notas, músicos, quando conseguem tirar uma música bem, alegra, é uma obra. Quando um construtor consegue, aqui tem um construtor aqui, consegue fazer uma obra bonita, bem feita, ele olha para aquela obra, ficou linda. Constrói uma parede, a parede ficou retinha, um reboco, o reboco ficou perfeito. Uma lajota bem colocada, fica perfeito, fica bonito, se alegra. Por quê? Porque a obra foi bem feita. Imagine Deus criando, eu imagino Deus criando o homem, achando o homem perfeito, e quando falo no homem, eu falo no humano, na humanidade. Perfeito, e ele coloca vida naquilo ali. E se torna alma vivente, independente. Só que tem um detalhe importante que eu sempre penso, que ele continua sendo boneco. E isso é uma verdade, você continua sendo o boneco aquele de barro. Só que o que está em você provém de Deus. Você entende isso? Provém de Deus. E Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele conserva o que é dele no boneco de barro, mesmo que Ele decida, com o livre juízo que tem, criar alguns caminhos que o distancie aquilo que pertence a Deus, que é de Deus, que distancie de Deus, que é a vida. O homem toma essa liberdade, cria um caminho para ele, que não é os caminhos que Deus projetou para o boneco de barro, e ele começa a se afastar de Deus desta forma. Mas Deus, Ele é tão bom, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele, mesmo que o homem toma caminho, Ele não retira do homem aquilo que é dele, que pertence a ele. Você já viu que maravilha isso? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você tem usufruído daquilo que pertence a Deus sem se importar com o dono? Nós temos que começar a pensar
em ser mais justo com aquele que é justo conosco. Se Deus tirar aquilo que pertence a Ele de nós, irmão, nós viramos nada, não somos nada. Porque tudo pertence a Deus. Então você já parou para pensar? Eu parei para pensar quando eu estava lendo esse texto aqui, e o salmista, o Davi, ele diz: quem é o homem mortal para que te lembre dele? Quem é o homem? E o filho do homem para que o visites? Pois é pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então, irmãos, quando nós pensamos nesse texto aqui, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. E este versículo está indicando que os seres humanos é a única criação de Deus feita à sua imagem. Macho e fêmea. Agora eu digo uma coisa para você. Deus criou macho e fêmea, mas ambos os humanos, o Senhor criou para a glória dele. Para glorificar a Ele. Esta imagem de Deus, e eu acho interessante que o Senhor deixou bem identificado para que não houvesse confusão. Quem faz confusão são os homens. Os homens fazem confusão nessa questão de macho e fêmea. Deus deixou bem esclarecido isso, de forma que ninguém precisa ter dúvidas sobre isso. A vida é de Deus, e Deus então criou macho e fêmea. Isso está bem definido, e quanto a isso, em Deus não há dúvida nenhuma. Não tem por que ter dúvida a respeito disso, porque o dono da vida, aquele que criou, ele criou assim, macho e fêmea, ponto. Então não precisamos ter dúvida nenhuma a respeito, irmãos, do que uma sociedade possa querer dizer a respeito disso, porque o autor da vida, ele criou assim. E é assim, ponto. Então essa identidade, irmãos, que nós temos ela em Deus, macho e fêmea. E o valor, irmãos, dessa identidade não está, enfim, atrelado apenas aos padrões que a humanidade impõe, não. De jeito nenhum, irmãos. Por quê? Porque essa identidade que nós temos nos dá valor, mas esse valor nós só temos em Deus. Porque é Deus quem valoriza essa identidade no ser humano. Por exemplo, nós temos vamos dizer assim, uma orientação muito grande para valorizar as mulheres no mundo que nós estamos vivendo. Só que, irmãos, vamos pensar bem. O autor da vida, quando ele criou, ele disse, e criou Deus, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, tanto no macho como na fêmea, quer maior honra do que essa, de que ter ali, no macho e na fêmea, a imagem de Deus? Por isso que eu digo, não precisamos de outra honra maior, a não ser tanto o homem quanto a mulher. Não precisamos de uma honra maior do que essa.
do que ser semelhança de Deus. Portanto, irmãos, nós vemos que essa identidade que nós temos em Deus, tanto homem como mulher, nós soubemos que ela só pode se sobressair, não é por nenhum tipo de militância, vamos dizer assim, tanto do homem como da mulher, porque o homem precisaria demonstrar que ele é homem com a sua palavra, com a sua atitude, dizendo, não, eu sou o macho, eu sou o homem. Nós não precisaremos dizer isso se nós tivermos a graça de ser realmente a semelhança de Deus. Não precisaríamos fazer isso, não precisamos, na verdade, fazer isso. Por outro lado, nós vemos que a mulher também não precisa fazer isso se ela cumprir com esse desígnio, com esse princípio divino, ser imagem e semelhança de Deus. Pronto. Nós acabaríamos com toda a guerra, com toda a discussão, se o ser humano decidisse ouvir o princípio divino e ter como regra para a sua vida o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer para você, seja macho ou seja fêmea, é semelhança de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? E é isso que dá valor para o ser humano. Diante de Deus, irmãos, não tem nenhum que vale mais que o outro. O homem vale mais do que a mulher diante de Deus. Criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. A mulher tem mais valor que o homem diante de Deus? Não. E só Deus é quem sabe dar o valor real para o ser humano. Só o Criador, só Deus. E muitas vezes nós ficamos, irmãos, lutando por um valor que já nos é dado, que nós já temos, que você, irmã, já tem, que você, irmão, já tem. É uma batalha tola que o mundo vive hoje, fazendo a comparação entre os homens e a mulher. Irmãos, nenhum é mais do que o outro. Sabe por quê? Porque Deus valoriza o humano. A vida que está ali é valorizada com Deus, mesmo que tenha as suas particularidades. Mas o valor diante de Deus é o mesmo. Os dois são semelhança. Sabe o que faz a diferença? É quando nós, irmãos, começamos a tomar como semelhança algumas virtudes que é proveniente de Deus, do Criador. E eu quero elencar algumas aqui. Por exemplo, irmãos, algumas virtudes que são provenientes de Deus e que precisam estar tanto no homem como na mulher, na semelhança de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, é conhecido esse. Que diz lá, irmãos, mas o fruto do Espírito, Deus é Espírito, o Criador é Espírito, pegou o boneco, formou o boneco à sua imagem e semelhança, virtude divina sobre a vida do boneco, vida, soprou ali, vida. A vida pertence a Deus. Pertence a Deus. E aí, a virtude do Espírito sobre a vida do homem nos diz, agora vamos ver a semelhança, amor.
Tem amor na tua vida? Semelhança de Deus, tanto para homem como para mulher. Semelhança de Deus. Virtude do Espírito, Deus é Espírito. Gozo. Prazer. Vão mais, paz. Oh, irmãos, se o mundo pudesse viver a paz de Deus. Tem quantas pessoas sem paz aí? Sabe que a paz, irmãos, é a paz humana. Ela vem enquanto está tudo bem. Quando é qualquer coisa errada, já se foi a paz humana, mas a paz de Deus não. A paz de Deus ninguém rouba. São virtudes de Deus sobre o humano que ninguém pode tirar. São virtudes do Espírito sobre a vida que Deus deu ao homem. Tem mais aqui. Longanimidade. Nós estamos vivendo no mundo do imediato, né? Do imediato. Você vai comprar um carro, você quer o carro para hoje. Aí você vai lá, você consegue o carro para hoje. Você paga 2 carros, sendo que você poderia, na metade do tempo, que você economizasse o valor da prestação que você vai pagar, você conseguiria o carro pela metade do preço. Mas você quer o carro hoje. Aí você compra aquilo que você poderia comprar em 2 anos e meio, você tem que ficar pagando 5, 6 anos. É ou não é assim? Sabe por quê? Por causa do imediato. Agora, o fruto do Espírito é o quê, irmãos? Longanimidade. Não, eu vou esperar a hora certa de eu agir. Eu posso me programar, mas eu vou comprar. Mas nós queremos imediatos, queremos ir na loja, sair com o carro, já dirigindo o carro. Sabe qual é o fruto do Espírito? Longanimidade. Esperar a hora certa. Isso é uma virtude de Deus, você sabia? Esperar a hora certa. Não é procrastinação, é diferente. É esperar a hora certa, longânimo para agir, esperar a hora certa de agir. Você se endivida, chega um momento que você perde a paz, e se foi aquela imagem e semelhança de Deus. Tem mais aqui, irmãos, nesse mesmo versículo, benignidade. Deus sempre quer o bem do ser humano, senão quando o homem ofendia a ele com os seus pecados, Deus, não, me dá aqui o que é meu, me dá a tua vida aqui, acabou para ti. Se fosse nós, talvez seria assim, mas não, Deus é benigno. O que Deus quer? Deus quer que você administre a tua vida e que você entenda que mesmo que Deus te dê essa liberdade de você administrar a tua vida, Ele quer que você administre para a glória dEle, para exaltar o nome dEle, porque quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Nós não somos nada se Deus não estiver nos sustentando. E tem mais aqui, bondade. Ser um ser bom. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Deus olhou para a terra e não achou um homem justo sequer. Não há bondade no ser humano. Foi corrompido, é claro. E não há bondade no ser humano. Fé. Vejam bem, irmãos, algo de Deus. Eu digo uma coisa para você. Se Deus não produzisse fé em você, você nem salvo era, eu também não. Porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Por isso que o Evangelho é pregado. Você ouve o Evangelho, e quando o Evangelho é pregado, irmãos, ele chega pelos homens até os teus ouvidos. Eu prego para você, você apenas ouve o Evangelho. A obra de Deus, através da pregação do Evangelho, do ouvido para dentro do ser humano, para o íntimo do ser humano, é exclusivamente obra de Deus. Que é onde, irmãos, é produzido a fé suficiente para você retornar crendo, e aí o Senhor poder te salvar. Então, fé, irmãos, é obra do Espírito.
na tua vida. Outra coisa que diz aqui o texto, mansidão. Tem alguém que é brabo aqui? Não, né? Algum momento você já ficou irado, já ficou brabo? Também não. Sabe por quê? Porque você é a semelhança de Deus. Alguém já se irou aqui em algum momento da sua vida? Você sabe que se irar não é pecado, né? Você pode irar, você não pode pecar. Porque Deus se ira também, irmãos. Deus se ira, só que Deus não peca. E Deus não age na sua ira também. Tem um dia guardado para a ira de Deus, que Deus me livre e que Deus te livre do dia que a ira de Deus vier. Tem um dia preparado para a ira de Deus, irmãos. Ai daquele que cair sobre a ira de Deus nesse dia. Por enquanto você está sobre a bondade, sobre a benignidade, você e nós estamos sobre a longanimidade. Pode ofender o mundo, pode ofender a Deus, como quiserem ou como decidirem. O dia da ira do Senhor virá. E que Deus nos livre, e nesta noite o Senhor está nos alertando para que nós fiquemos livres do dia da ira do Senhor nosso Deus. Por isso que o Senhor Deus hoje Ele te valoriza tanto, te dando a oportunidade, te dando a chance de você como ser humano, mesmo com as tuas fraquezas, você poder ser alcançado por essa bondade, por essa misericórdia, por essa paz, pela longanimidade, pelo amor de Deus. Ele quer que você seja alcançado por isso. E diz mais aqui o texto: temperança. E contra essas coisas, encerra o texto dizendo: não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos nos tornar, irmãos, e ser semelhante a Deus, tendo essas virtudes que estão em Deus e que são dispensadas sobre a nossa vida. Você pode, a partir de hoje, se você ainda não o é, ser uma pessoa que emana fruto espirituais sobre a tua vida, vivendo essas coisas, vivendo este amor imenso de Deus, vivendo essa alegria de Deus, essa paz de Deus na tua vida, vivendo de uma forma benigna, vivendo de uma forma em que as pessoas vejam em você bondade, que vejam em você fé. Tudo isso vai dizendo que você é a semelhança de Deus aqui na terra, cumprindo o propósito para que veio. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que só Deus tem. É natural de Deus. O ser humano foi corrompido, perdendo esta imagem. E disse Pedro aqui na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Vejam bem que Pedro diz aqui: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por estas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que nós devemos nos tornar participantes da natureza divina. A natureza humana ficou comprometida. Portanto, se nós seguirmos as nossas concupiscências, os nossos desejos, sabe o que nós vamos ter desejo? De pecar, de ofender. Nós somos atraídos, irmãos, e somos enganados pelos nossos desejos.
porque aquilo que nós queremos fazer muitas vezes desagrada a Deus. O apóstolo Paulo, ele desabafa dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Isso Paulo estava falando do quê? Da natureza humana dele. Agora o apóstolo Pedro, ele nos diz algo interessante: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tudo. Então, se você quiser ter essas virtudes divinas, saiba que Deus, ele tem poder para te dar. Você realmente quer ser um ser humano valorizado? Não espere pelo mundo, porque o mundo só dá valor àquelas coisas que ofendem a Deus. Agora, se você quer ser valorizado pelo autor da vida, busque virtudes que só Ele pode te dar. Só Ele tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avante aqui, irmãos, o tempo já se foi. E eu quero orar por você nesta noite. Mas eu quero dizer ainda para você, que nós fomos criados em Cristo Jesus para participar de boas obras. Ou seja, Deus tem boas coisas para que você ande nelas. Nós não precisamos andar nas más. Efésios capítulo 2, o versículo 10 diz: porque somos feitura sua. Mais uma vez, somos feitura sua, criados em Cristo agora. Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Aleluia. Criados em Cristo Jesus, aquele que nos comprou, que nos regenerou. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero te convidar para nós nos colocar em pé nesta noite. Eu tenho mais algumas coisas aqui para falar, irmãos, mas eu não quero abusar do horário, porque o relógio é nosso amigo. Mas eu quero dizer para você, o valor do humano, irmãos, está em Deus. Aleluia. Você quer ser um homem, uma mulher de valor? Saiba de uma coisa: é só em Deus que você vai conseguir isso. Só em Deus que você vai conseguir isso, ser um homem, uma mulher de valor. Quando alguém olhar para você e dizer assim para você: ali vai uma mulher de Deus. Quando alguém chegar para você: eu vejo em ti um homem de Deus, saiba de uma coisa: você está sendo valorizado. Aleluia. Caso contrário, irmãos, nós corremos o risco de perder totalmente o valor que temos. Não porque Deus queira nos desvalorizar, não. É porque nós nos desinteressamos e desprezamos o valor que nós temos em Deus. Aleluia. Imagine só o ódio do inimigo de Deus, quando ele olha para o ser humano, imagem e semelhança de Deus, desfrutando da vida que emana de Deus. Você já parou para pensar nisso? Aí ele vem com tudo. Sabe para quê? Matar, roubar, destruir. Mas sabe para que Deus manifestou a sua presença na terra? Eu vim para aqui
tenham vida. E não é qualquer vida, não. Não é vegetação aqui, vegetativo aqui, não. É vida em abundância. Vida com alegria, com gozo, com paz, longanimidade, mansidão. Vida que emana dos céus. Aleluia. Você está sentindo aqui a presença do Espírito Santo? Nós temos que orar. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente orar. Você que sentiu o toque de Deus, vem aqui, nós queremos orar com você aqui. Aleluia.